Olá a todos, amigos da Biblioteca Demonstrativa do Brasil. Estamos mais uma vez aqui com vocês para apresentar mais um programa das nossas atividades culturais. E hoje a gente tem uma mesa que é, no mínimo, sui generis, né? A gente reuniu aqui várias feras do mundo editorial, do mundo livreiro brasileiro. Então estão conosco hoje aqui Leonardo Neto, que é jornalista, graduado da Universidade Federal de Goiás, pós-graduado na Pontifícia Universidade Católica de Goiás, com a carreira de mais de 15 anos no mundo da comunicação corporativa, e é hoje editor-chefe da Publish News, o maior portal de informação e notícias sobre o mercado editorial brasileiro. E em 2020 ele publicou um livro com o nome 100 Nomes da Edição do Brasil, pela editora Oficina Raquel, que é onde ele fala sobre toda essa indústria editorial no Brasil. Temos aqui conosco o Leandro Teles Correia, que é formado em Direito, especialização em Direitos Tributários, e é um dos chefes comandantes da livraria Leitura. Desde 2018 se dedica exclusivamente ao negócio do livro. E temos aqui o Vitor Tavares, que é também administrador, tem especialidade em RH, profissional do setor livreiro e livreiro há mais de 35 anos, diretor das livrarias e distribuidora Loyola, atual presidente da Câmara Brasileira do Livro. Queria dar uma boa-vinda a todos vocês para que a gente possa conversar sobre o futuro do livro e o livro no futuro. Senhores, sejam muito bem-vindos. É uma honra tê-los aqui, que vocês são uma referência hoje no Brasil, dentro desse mundo, e são as pessoas que estão transformando de verdade a literatura, o mundo do livro no Brasil. Queria, hoje vou começar aqui para a gente bater um papo, né? A gente estava conversando ali no nosso camarim um pouquinho sobre essa história, mas venho trazer para vocês uma coisa, né? A gente estava conversando vamos falar hoje aqui sobre esse ecossistema do livro. Mas antes disso, eu queria perguntar sobre cada um de vocês, que é uma coisa que a gente gosta de fazer aqui dentro da biblioteca, é saber como é que o mundo do livro entrou na vida de vocês. Como é que esse livro, e que vocês abraçaram isso, que todos vocês trabalham com mais de 15 anos com esse trabalho. Leonardo, eu queria que você dissesse um pouquinho dessa tua história do livro. Como é que o livro entrou na sua vida? Super obrigado, Tagore, pelo convite. Eu estou muito honrado de estar aqui. A minha história no livro passa pela Biblioteca Demonstrativa, inclusive. Quando o Marcos me convidou para essa mesa, eu contei para ele que eu tive momentos importantes da minha infância que eu passei aí, né? Como você leu aí no meu perfil, eu sou de Goiânia e tenho família em Brasília, tenho uma tia que mora em Brasília, e ela morava na W3 Sul, muito perto da biblioteca, então era muito comum eu passar as férias e ir com os meus primos para a demonstrativa. Então, é uma biblioteca que faz parte da minha formação e, para mim, é uma honra ter voltado aqui para poder participar desse encontro. Bom, a minha história profissional no livro, né, aí deixando essa questão pessoal de lado, indo para a profissão, ela começou em 2006, quando eu fui trabalhar no escritório de comunicação aqui em São Paulo, com uma jornalista histórica, a Lu Fernandes, que é peça fundamental aí nas Diretas Já, e tem um perfil profissional muito interessante, a história profissional dela é muito interessante, e ela atendia muitas editoras, atendeu inclusive a Câmara Brasileira do Livro, em algumas edições da Bienal e tudo mais, mas eu entrei ali e comecei a atender algumas editoras, né? Atendi a Planeta, atendi a Ediouro, que são grandes grupos editoriais, e atendi editoras pequenas também, como a Barcarola, que era uma editora dedicada à filosofia. E aí, nessa lida como assessor de imprensa de editoras, eu conheci o Carlos Carreiro, que é o fundador do Publish News, e ele me convidou em 2014, eu comecei dia 2 de janeiro de 2014, eu comecei como editor do Publish News e sigo lá até hoje, acompanhando e sendo uma espécie de observador, né, desse mercado, e eu me coloco nessa posição mesmo de ser um observador, né, de que aquela pessoa que está pairando sobre o mercado
Eu não produzo livros, eu não vendo livros, mas eu observo. Então, eu fico nessa posição de observador e esse é meu papel nessa indústria. Eu acho muito legal eu acho que o Publish News é um divisor de águas no mundo do livro, assim, né? Porque a gente acaba se conectando e é uma indústria que, querendo ou não, ela fica à margem, a gente nunca sabe, né? As pessoas não têm noção, a coisa é meio internacionalizada, e a gente não. E você coloca todos os players ali, né? Todas as pessoas que trabalham com o livro têm espaço, né? Desde o Marcos Linhares, que é o nosso organizador aqui, que vocês já deram muito espaço para todos os trabalhos que a gente faz. E aí eu vou te perguntar, vou pegar esse teu gancho aí de falar que observa, e você observa o mundo das livrarias. E aí, Leandro, eu entro contigo. O mundo da livraria hoje está meio que na tua mão, né? A mão desse mundo da leitura, né, cara, que está se transformando e se concretizando hoje com a maior rede de livrarias do Brasil. Conta um pouquinho dessa tua história, como é que começou isso aí da leitura, como é que vocês chegaram hoje no ponto que estão hoje? Tá certo. Agradecer também a todos aí pelo convite. Acho que esse tipo aqui de conversa, esse tipo de bate-papo é sempre muito rico. A gente troca aqui muitas experiências, muitas ideias, e eu acho que isso aqui ajuda demais, né? Todos nós do Universo Livreiro. Bom, você estava perguntando, Tagore, como é que a gente entrou no mundo do livro? E, na verdade, eu entrei no mundo já no contexto do livro, porque a leitura é uma empresa familiar, é uma empresa da nossa família, e é uma empresa com mais de 50 anos. Então, quando eu nasci, já havia essas conversas em torno do livro, né? Nos nossos encontros de família. Todo esse universo do livro já fazia parte. Mas eu, na verdade, fiz um caminho primeiro distante disso, estudei direito, me especializei em direito, advoguei por um longo tempo, mas o livro estava sempre por perto. E aí, em 2020, a gente resolveu abrir a primeira livraria leitura fora de Minas, é uma rede regional, né, para quem não conhece, nascida em Belo Horizonte. E aí a gente resolveu abrir a primeira loja da leitura fora do estado de Minas, exatamente aqui em Brasília, que é onde eu moro. Na época, ainda meu pai, eu, meu irmão, todo mundo aqui de casa. De lá para cá, deu certo aqui em Brasília, em função desse resultado positivo aqui em Brasília, a gente tentou outras praças, Goiânia, Campo Grande, cidades assim, que até então não tinham grandes concentrações de livraria, com exceção de Brasília, que já era uma praça muito concorrida, mas essas outras assim, que a gente foi, ainda não eram tão concorridas assim. E a coisa foi dando certo, e lá, mais ou menos por volta de 2009, 2010, a gente estruturou mesmo, fez uma estruturação interna para fazer um crescimento mais organizado da livraria leitura. E isso foi, na verdade, o que mudou o nosso status, né? Saiu de uma rede regional para uma rede nacional. Eu gosto de ouvir, mas acho exagerado dizer, né, que a gente está muito à frente das demais cadeias de livraria. Acho que não é bem por aí. Acho que tem muita gente boa e forte no ramo, mas, de fato, a gente conseguiu um crescimento muito expressivo de 2010 para cá. Estamos hoje com 84 unidades, né? E ainda com a perspectiva de abrir pelo menos mais umas 5 ou 6 lojas esse ano, né? Nossa expectativa é fechar o ano com 90 lojas. E a gente faz isso simplesmente porque acredita, e acredita de coração aberto no livro. É muito disso que a gente vai conversar hoje aqui, né? Sobre o futuro do livro. E aí, então, eu já começo dizendo que o futuro do livro, na nossa visão, é muito promissor. A gente continua acreditando nele, vai continuar investindo nesse mercado, e tenho certeza que é um mercado que ainda vai subsistir por muitos e muitos anos. Legal. Eu fico... É aquela coisa, né? Eu acompanho isso daí, e aí vou passar para o Vitor, mas é engraçado que eu sempre penso no mundo do livro, e aí a gente ia começando a chegar, desenvolvendo esse nosso assunto, mas é que nem chegar no Brasil. Dois vendedores de sapatos chegaram na Índia e falaram, um olhou e falou, ué, ninguém usa sapato aqui, vou embora. E o outro chegou e falou, opa, ninguém usa sapato aqui,
vou tocar aqui, eu acho que é o nosso caso no mundo do livro, né? A gente tem tanto trabalho para ser feito aqui no Brasil. E aí, Vitor, você que é o homem do órgão máximo, eu sou meio superlativo, né? Eu gosto de dizer, eu chamo a leitura, porque eu acho que a leitura está num processo de crescimento para virar, já é algo de grande destaque, mas você está no nosso órgão máximo do livro no Brasil. Mas para você chegar aí onde você chegou, como é que esse livro entrou na tua vida? Porque precisa amar. Esse vírus do livro, ele entra e é difícil sair. Eu já tentei sair algumas vezes, mas eu não consegui. E eu estou aqui no mundo do livro e eu quero saber como é que foi essa entrada nele. Primeiro, obrigado aos amigos, a você, Tagore, meu xará, Vitor Tagore, pelo convite. É uma satisfação enorme falar com vocês, né? Com a biblioteca. Enfim, com vocês todos, quero cumprimentar também os meus amigos, né? O Leonardo, puxa, o Leonardo está com a gente há tanto tempo. E também o Leandro lá, que é cliente da gente também. Obrigado, Leandro. Mas, enfim, eu, menino, né, saindo da Zona Leste aqui de São Paulo, da periferia, nos anos 80, 82, né, 90 e tal, e procurando onde trabalhar, né, fazer o quê, né? Tava difícil, a gente passa um período difícil agora, naquela época que o adolescente era aqui na periferia de São Paulo, não era tão menos complicado, não. Trabalhar onde? A gente sempre, vou trabalhar lá na cidade, vamos procurar. Aí procura um emprego aqui, outro acolá, e não encontra. Aí eu tenho um irmão que era padre da Paulinos, e trabalhava numa livraria das Paulinas, aqui no centro de São Paulo, conheceu o diretor, à época, diretor comercial da livraria Voz, né, da editora Voz, que tinha filial em São Paulo, estava precisando de jovens para fazer entrega aqui no centro de São Paulo e me indicou. Eu, de fato, eu estava indo para o ensino médio, na época colegial, né? Falei, vai ser uns 2, 3 anos só para eu poder ganhar algum dinheiro para poder pagar meus estudos. Depois, na hora que entrar na faculdade, eu vou fazer outra caminhada, né? E como você falou, Vitor, Tagore, é um bichinho que entra para sair não é fácil. Eu achei que ia ser um ritual de passagem aí, 2, 3 anos, eu já estou quase há 40 anos no meio do livro, e comecei como na livraria Vozes de São Paulo, fiquei 12 anos, depois recebi um convite da Edições Loyola, que não tinha uma distribuição nacional, para abrir uma distribuidora com a marca Loyola, eles nos cederam a marca Incomodato, e nós estamos até hoje, há 30 anos, nós somos distribuidores também de livros, e com isso também abrimos algumas livrarias Loyola, pequenas livrarias aqui no centro, tem em Campinas, em Santos, e estamos tocando aí. Nisso a gente está há mais de 30 anos. Com isso também eu fiz muitas amizades, muitas mesmo. E como na Voz, ela era uma livraria generalista, que a gente fala, né? Tinha no seu portfólio todas as editoras, e também a livraria Loyola, ou a distribuidora Loyola, eu fiz amizades com muita gente, muitos diretores das grandes editoras, distribuidores, livreiros, e com isso a gente foi, passo a passo, entrando nesse mundo também, entre aspas, político do setor editorial, sempre em defesa do setor, né? Aí eu fui diretor da Associação Nacional de Livrarias, depois presidente por 2 gestões. Logo, a Roseli me convidou para ser diretor quando ela era presidente, ser diretor da Câmara Brasileira do Livro, depois logo vice-presidente, depois fiquei com a Karine, com o Torelli, e nessa foi fazendo minha caminhada e me indicaram para ser presidente, e estou aí. E peguei um momento complicado, viu? Primeira gestão minha foi o momento complicado econômico do Brasil, impeachment, e depois a queda da Livraria Cultura e Saraiva, uma crise violenta, fomos tocando, e depois, agora a gente entrou na fase da pandemia. Mas em termos de Câmara Brasileira do Livro, eu acredito que nós estamos fazendo, tem uma diretoria muito atuante, e estamos fazendo uma boa gestão, mostrando, ajudando, enfim, criamos agora várias comissões em defesa do livro, do comércio do livro, da distribuição do livro, dos editores. Não paramos, e estamos aí. Aquilo que eu achava que ia ser um período curto, nós estamos aí praticamente minha vida. Tudo que eu tenho, tudo que eu ganhei, o muito ou pouco que eu ganhei em termos de amizades, e também de conhecimento, e até mesmo financeiro, eu devo tudo isso ao livro.
Muito legal. Eu já vou pegar um ganchinho que você disse ali sobre livrarias generalistas, né? E a gente, eu acho que uma das coisas que esse ecossistema, e aí eu entro com a ideia do ecossistema aqui do mundo do livro, para quem não conhece, a gente precisa do escritor, a gente precisa da livraria, a gente precisa do distribuidor, a gente precisa do editor e a gente precisa de quem divulgue, né, esse livro. Então, tudo isso faz parte de um ecossistema que trabalha dentro do livro, e hoje a gente está com esse mundo fazendo encontros, vamos fazer assim, encontros desse ambiente. E aí, Vitor, eu vou te perguntar, a CBL em si, ela é o quê? Para quem não conhece, a CBL ela é a Câmara Brasileira do Livro. O que ela faz para esse ecossistema? Poxa, Tagore, fazemos tanta coisa mesmo. Por exemplo, o que é a CBL? A CBL ela tem no seu portfólio de associados por volta de 600 associados. Nós temos lá editores, grandes, médios, pequenos editores, todos, editores de livros didáticos, livros de literatura, livros técnicos, quase todos os editores são associados à CBL. Nós temos também distribuidores associados, né? Inclusive eu, como distribuidor, sou associado. Não tinha outro jeito, tinha que ser associado, senão não poderia ser presidente da Câmara, né? Sou associado há mais de 30 anos, 27 anos na Câmara Brasileira do Livro. E também temos as livrarias. Por exemplo, o Marcos Tedes, que é o presidente da Rede Leitura, é um dos nossos diretores. Temos também a Livraria da Vila, a Livraria Cultura, era associada, eu acho que é até hoje, Saraiva. Nós temos também as livrarias Paulinas, Paulo, Vozes, temos bastante livrarias lá no nosso portfólio. Temos a Livraria da Vila, Livrarias Curitiba, Livrarias Travessa, são todos nossos associados. Enfim, e qual que é o serviço da Câmara? É sempre defender o livro, o autor, o editor e todos os nossos canais comerciais, sim, do livro. E porque o livro no Brasil, ele sempre foi um produto que é amado, mas ao mesmo tempo ele é amado por todo mundo, mas a gente percebe que também odiado não, mas tem hora que ele é colocado sempre em segundo plano. E isso é uma coisa que a gente tem que fazer. E a Câmara Brasileira está o tempo todo defendendo os interesses do escritor, da escritora. Se nós não temos escritores e escritoras, nós não vamos ter livraria, não vamos ter distribuidor, não vamos ter livro, não vamos ter conteúdos, não vamos ter livros, seja esses livros por qualquer das plataformas agora. Por exemplo, tem um e-book, é um livro. Nós temos o livro, o audiolivro, é um livro também, você precisa do conteúdo, enfim. E tudo isso está dentro do escopo, né, do guarda-chuva da Câmara Brasileira do Livro. A Câmara Brasileira do Livro ela está tão preocupada com tudo que acontece no setor editorial e livreiro, que, por exemplo, nós temos uma plataforma hoje que a gente contempla lá vários serviços para o editor poder fazer seus livros. Por exemplo, nós somos a agência brasileira homologada internacionalmente do números, né, daqueles números que cada livro tem, que como se fosse o CPF do livro ou o RG do livro, que são os ISBN. A Câmara Brasileira é a agência que homologa o ISBN no Brasil agora. Temos serviços de registro de obras, né? Você tem uma obra, quero registrar, registra na Câmara Brasileira. Carta de exclusividade, fichas catalográficas, aquela ficha que a bibliotecária coloca na frente do livro e diz do que se trata o livro, o autor, o assunto, enfim, que é necessário. Qualquer bom livro precisa ter isso, inclusive para ser adotado ou comprado para ir para acervo de bibliotecas, né? Nós temos também um serviço muito interessante para o pequeno editor e o escritor independente. Quando você compra o ISBN, a Câmara também já fornece o códigozinho de barra, que é com esse código de barras, que corresponde a cada barrinha daquela ao número do livro,
É com esse código que você vai colocar seus livros nas principais livrarias, que as boas livrarias, as melhores livrarias, estão todas informatizadas. É por ali que você controla o seu estoque, ou se você tem ou não tem o livro, quando ele vai chegar, e também você coloca nas grandes plataformas de venda de livros agora pela internet, né? Que os e-commerce, de fato, na pandemia, as vendas pela internet do livro físico subiram muito, né? Subiram demais. Enfim, é um serviço que a Câmara Brasileira faz. Por exemplo, a Câmara Brasileira também apoia e também promove feiras literárias e festas literárias do livro. A grande feira, que se não foi, pelo menos serviu de modelo para várias feiras de livros no Brasil, é a Câmara Brasileira que promove. É a grande feira do livro, que é a Bienal Internacional do Livro de São Paulo. A presencial, a última, nós levamos quase que 700 mil pessoas no pavilhão do AMB aqui em São Paulo. O ano passado não teve, foi adiada para 2022 a presencial, mas nós tivemos uma experiência muito bacana, e o Leonardo esteve conosco, participou de várias mesas, coordenou várias mesas, que foi a primeira Bienal Virtual do Livro de São Paulo. E passou a ser uma Bienal inclusiva, porque ela conseguiu atingir públicos que jamais, ou com muita dificuldade, viria para São Paulo presencialmente. Público de tantas cidades brasileiras que teria dificuldades de vir para São Paulo, e não só, nós tivemos, depois, pelas nossas análises estatísticas, tivemos gente participando de vários países do mundo, né? Enfim, temos uma outra coisa muito importante que a gente faz, Tagore. Nós fazemos o prêmio literário mais importante do Brasil, pelo menos o que mais chama atenção e que todo mundo quer ter, que é o nosso grande prêmio Jabuti, né? Que agora, dia 6, viu, Leonardo? Sai para você, dia 6 agora de maio, nós vamos lançar, inclusive, já com a personalidade literária do ano já definida. Dia 6, todo mundo vai ficar sabendo, né? Enfim, esse é o serviço da Câmara Brasileira, sempre está na frente, que nem agora. Nós fizemos uma campanha fantástica e muito grande, com apoio, inclusive, da maioria dos deputados e senadores, até do próprio gente do governo, e de vocês, bibliotecários, e dos profissionais do setor. Nós fizemos a campanha em defesa do livro, para que o livro não seja taxado. O livro ele precisa ser, é um produto tão importante que a gente não imagina ele ser taxado se cobrar impostos nos livros. Não podemos. Enfim, temos muita coisa para falar e muitas coisas que a Câmara Brasileira faz, e eu vou parar por aqui, senão eu vou acabar tomando tanto tempo. E aí, você comentou, Vitor, e aí, caramba, a gente tem várias coisas, né? Eu sei que a CBL, eu acho que o livro, como política de Estado, é uma coisa que deve fazer. E você falou uma coisa que de livraria generalista, e eu vou passar para o Leandro. Leandro, o Vitor falou sobre livraria generalista. Explica um pouquinho o que é esse. Toda livraria não é generalista? Como é que é? Como é que a própria leitura e vocês aí entendem isso? Como é que vocês entendem esse mix de produto que entra na livraria? Porque muitos autores, muitos editores, aí, pequenos editores, também querem entender como é que funciona isso, né? Porque eu acho que esse processo de profissionalização desse nosso mundo livreiro faz parte de entender como é que funciona o mundo comercial do livro. Eu queria que você explicasse, porque eu acho que bate aí em você diretamente. Essa coisa, vocês são uma livraria generalista? Sim, acho que somos sim. E eu acho que quando se fala em livraria generalista, é mais para a gente fazer uma segmentação em relação às livrarias especializadas, porque temos muitas livrarias hoje que são especialistas num determinado segmento de livro. Livrarias religiosas, livrarias técnicas, infantis e por aí vai, né? Essas ficam especializadas num determinado assunto, né? Então vai ter, claro, uma diversidade de títulos sobre aquele assunto muito maior. E a gente tem as outras livrarias, né, nas quais a gente da leitura se inclui, que são as generalistas, exatamente porque a gente tem um pouco de cada um dos principais segmentos do livro, né? A leitura está nesse formato, é o formato que a gente abraçou desde o início, né? Determinadas lojas, naturalmente, acabam se especializando mais em uma determinada área, então acabam virando referência em determinado assunto,
mas via de regra todas as nossas lojas têm um acervo aí muito grande de livros dos mais variados assuntos. Até porque, na nossa visão, é isso que a livraria se propõe a fazer, é oferecer para o público em geral, né, o maior número possível de livros dos mais variados assuntos, exatamente como uma forma de fomento ao conhecimento e à cultura, né? É esse o modelo que a gente acredita. Nós, especialmente aqui no nosso caso, como esse mercado de livro, né, foi passando aí por uma série de situações, foi amadurecendo durante os anos, foi enfrentando uma série de dificuldades, muito desse mercado também foi se transformando. Então, uma tendência, principalmente nessas livrarias mais generalistas, é acabar fazendo uma variação maior do mix de produtos. Então, nas nossas lojas, e isso não só para as nossas lojas, mas é uma tendência nesse universo de livrarias, a gente acaba que tem um mix hoje complementado por outras categorias de produtos. No nosso caso, a gente tem uma área muito boa de papelaria, que é uma área que a gente acha que casa bem com a livraria, a gente tem uma área de presentes, uma área de informática, uma área geek, né? O pessoal hoje, principalmente os mais jovens, gostam muito. Então, a gente acaba, na verdade, transformando a livraria numa espécie de um shopping cultural, né? Esses produtos todos, não só de conhecimento e cultura, mas também de entretenimento, né, cabem bem numa livraria. Então, é isso que a gente se propõe a fazer, a apresentar para o público, né? Um espaço muito rico, com uma grande bibliodiversidade, mas um espaço que também seja muito agradável, em que eles possam achar vários produtos que conversam bem com o universo do livro, né? Sempre que possível, se a loja tiver um tamanho adequado, vai ter também uma operação de café, exatamente para tornar o ambiente ainda mais agradável, porque tudo que a gente quer é que o pessoal realmente curta o ambiente da livraria. Esse é o modelo atual da livraria. É um espaço onde a pessoa vai passear. É assim que a gente pensa uma loja quando a gente está construindo uma. Que seja um ambiente agradável, né, que você tenha, obviamente, acesso aos principais livros, aos produtos de entretenimento, mas que você tenha momentos agradáveis dentro da livraria, né? Esse tem sido o nosso desafio na montagem das lojas atuais, tá? Convergir a parte comercial com essa parte experimental das pessoas, né? Eu acho que o varejo físico como um todo, até para se descolar um pouco dos e-commerces, ele vai ter exatamente que desenvolver isso, né? Essa parte sensorial toda dos clientes, a pessoa querer ir lá, pegar, conversar com alguém. Então, para isso, a gente tem que criar ambientes agradáveis, né, que prendam os clientes, né, e que façam com que eles tenham vontade de sair de casa para ir passear nesse tipo de ambiente, tá? É assim que a gente tem pensado as livrarias físicas atualmente. Ô, Leandro, eu sei que aí são duas perguntas, né? Porque eu vejo, assim, e eu acompanho a Livraria Leitura de muito perto, e aqui em Brasília eu sei que vocês têm um trabalho fantástico do acolhimento do escritor local, né? Vocês têm essa pegada muito forte, e isso eu acho que é um diferencial muito interessante, coisas que outras grandes estruturas do livro não fizeram, e eu pelo menos nunca vi. Pode ser que fora de Brasília tenham feito, mas eu nunca vi isso. Agora, é engraçado você falar sobre a experiência. Por exemplo, as livrarias Cultura, elas tiveram um esquema de experiência do livro tal, mas não deu muito certo. Por exemplo, você acha que esse é o futuro do livro, por exemplo? Voltar a ter esses espaços, ou de voltar a ter esses espaços onde as pessoas tinham umas lojas gigantescas, né? Porque, por exemplo, hoje na CBL, aí onde eu acompanho, eu sei que hoje, para uma livraria sobreviver, ela precisa de um espaço X e ela precisa ter um número X de livros lá dentro. Se ela não tiver esse espaço X, dá problema. E você, por exemplo, da Leitura, escolheram o espaço mais caro que hoje, que é o do Brasil, que é um shopping. Não existe espaço mais caro no Brasil, né, do que o shopping. Eu acho que, por exemplo, você fala assim, tem as especializações. Você deve a esse sucesso, porque você pega um espaço caro,
mas você tem um mix não só de livros, né? Você faz uma agregação dessa parte. E você falou da experiência. Você acha que a experiência vende isso ainda hoje? Acho sim, agora. Acho que a experiência vem disso sim, e ela é fundamental para as livrarias físicas. Só que a experiência não necessariamente demanda lojas enormes, gigantescas, de 2.000 metros, 3.000 metros, como a gente vinha acontecendo. Esse modelo, realmente, eu acho que ficou para trás, porque não só a leitura, mas pelo menos essas principais redes de livraria generalistas, né, vamos dizer assim, acabou optando pelo shopping, apesar do preço. Sabemos, né, que é mais caro, sem dúvida nenhuma, mas ele também traz algumas vantagens, senão ninguém estaria no shopping, né? O shopping, bem ou mal, traz um fluxo de pessoas constante que faz o negócio do livro rodar, porque a verdade é que nosso tipo de negócio é movido, basicamente, 60% a 70% das vendas são vendas que a gente chama de impulso. São as pessoas que estão passeando no lugar, entram na loja, né, encontram produtos e livros que gostem e acabam comprando. Eles não são o cliente fim, que já vai no shopping para ir na livraria. Claro que existe esse cliente também, mas ele é a exceção. Então, a gente precisa, sim, ter lojas muito agradáveis e chamativas, o que não significa lojas enormes, com estruturas grandiosas, montagens caríssimas. Isso, inclusive, vai na contramão do que nós da leitura sempre acreditamos. Eu acho que o que talvez possa nos diferenciar aí de outras redes que você citou é que a gente sempre foi muito, muito sólido no que a gente faz, sabe? Então, a gente nunca fez muita graça. A gente entrava num determinado shopping só se a condição comercial fosse adequada. Não entraria no shopping sabendo que era muito caro, mas porque era importante ter a marca, né, num shopping A ou B. Não, a gente nunca fez isso. Tanto é que o nosso crescimento foi um crescimento bem ao estilo mineiro, né? Foi realmente comendo pelas beiradas. A gente tinha um mercado sempre muito forte em Minas, e quando resolveu sair de Minas, a gente foi comendo pelas beiradas, foi pegando só cidades que não tinham ainda grandes livrarias, crescemos muito primeiro para o norte, nordeste, interior de São Paulo, só depois a gente foi chegando nos outros grandes centros. Tá? Por quê? Primeiro, porque esses centros já estavam bem ocupados por outras redes. E segundo, porque costumavam cobrar preços que a gente não topava pagar. Tá? Isso mudou um pouco nos últimos anos, porque as outras redes que tinham aí um protagonismo muito grande estão passando por dificuldades, que são conhecidas de todos, não preciso, né, ficar falando muito sobre isso. E aí abriu-se, na verdade, um novo espaço. E esse espaço tem sendo ocupado pela Livraria Leitura, sim, em boa parte, mas não só para a leitura. Várias das redes que o Vitor havia mencionado estão também fazendo um trabalho de expansão. Pode ser em maior ou em menor grau, mas estão abrindo lojas novas, estão investindo. É o caso da Livraria da Vila, lá em São Paulo, também nesse formato, com lojas menores, ainda agradáveis, ainda chamativas, né, que focam na experiência do cliente, só que de uma maneira mais ordenada, né, com uma preocupação de custos de manutenção maior, né. Isso acontece com a Vila, acontece com a Travessa no Rio, embora em menor grau. Outras redes regionais também têm aproveitado esse momento para crescer, é o caso do pessoal da Página, lá no Sul, próprios Caris, lá de Sergipe, que também está abrindo loja nova em outros estados. Então, isso não é apenas a Livraria Leitura, são várias outras livrarias que têm sabido se adaptar a esse novo momento. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que a gente precisa, sim, ter lojas agradáveis que tragam essa experiência, porque senão o que vai nos diferenciar do e-commerce? Entende? A gente precisa exatamente oferecer aquilo que o e-commerce não oferece, né? A livraria física, o grande diferencial dela e continua sendo esse. Então, não são lojas enormes. Hoje, o nosso, né, falando assim, para quem gosta do assunto sobre esse mercado de livrarias, a gente tem buscado lojas assim de 300 a 500, 600 metros, né? Não são nem as lojas megas que antes eram tão comuns, né? São lojas um pouco menores, mas ainda assim feitas para agradar o gosto do cliente. Em alguns shoppings mais importantes, em algumas situações específicas, essas lojas megas ainda são cabíveis,
Alguns shoppings ainda merecem umas lojas de maior porte, mas essa não é mais a tendência. São lojas, sim, menores, mas que não podem abrir mão de oferecer esse tipo de experiência para o cliente, porque é o diferencial delas. Legal. Agora, se me permite, eu posso fazer um complemento a essa colocação do Leandro? Você é um monstro da comunicação, como não? Aqui o espaço está aberto para você. Vamos lá, é um complemento muito rápido, para não atrapalhar o teu roteiro aí, é só porque eu concordo em tudo que o Leandro disse, né? A experiência não se dá num ambiente grande, se dá num ambiente charmoso, que te oferece uma boa curadoria, que, quando for possível, te ofereça um bom evento, uma boa conversa com o autor. E aí, ao ouvir o Leandro falando, eu me lembrei de uma experiência que não é do Brasil, que a gente pode olhar para fora também, né? Deixar os exemplos não tão exitosos dos últimos tempos de lado aqui no Brasil e olhar para fora. E a gente tem uma rede, talvez uma das duas maiores redes do mundo ocidental, são dirigidos por uma mesma pessoa, que é um cara chamado James Dowd, que dirige a Waterstones, no Reino Unido, e a Barnes & Noble nos Estados Unidos, que são duas redes muito grandes. E o James Dowd, que tem a sua própria livraria, que é uma livraria independente, charmosíssima, aliás, eu não conheço pessoalmente, mas eu já vi fotos, é uma livraria linda. Ele chegou com essa mentalidade que o Leandro está falando, de oferecer uma experiência para os seus leitores, para os seus clientes, de um ambiente que seja agradável, que seja bonito. Então, eu fui a Londres há 2 anos, estive lá com o Vitor, inclusive, e tive a chance de entrar numa Waterstones. Você tem a impressão de que você está entrando dentro de uma loja independente, uma livraria independente. Ela tem o charme de uma livraria, sei lá, da Travessa, ou de uma megafauna, ou de uma livraria independente, mas é uma grande rede de livrarias. Então, essas livrarias, elas se travestiram, de certa forma, de livraria independente, elas têm o ar de livraria independente, mas são grandes redes, né? Talvez esteja aí o pulo do gato, porque a experiência não se dá numa loja grande, a experiência se dá numa loja que te oferece uma boa curadoria do seu acervo, curadoria dos seus eventos, um bom café, um bom restaurante, é isso que é a experiência que o leitor procura, né? E uma outra coisa que eu tinha anotado aqui, voltando a falar da sua fala, inclusive, Tagore, que você elencou aí os diversos elos da cadeia do livro, né? O escritor, o editor, o distribuidor, o livreiro, são elos importantíssimos da cadeia, mas tem um elo que você não citou, e que o Vitor fala um pouco dele um pouco mais adiante, que é o leitor, né? São essas pessoas para quem a gente está falando, inclusive, agora. Esse é um elo fundamental, e que se a gente se pretende discutir o futuro do livro, a gente tem que olhar para o leitor. E isso, a experiência do leitor nas livrarias, a experiência do leitor numa biblioteca, é fundamental para que essa indústria tenha um futuro, né? Sem ele, não tem por que editar livro, não tem por que distribuir livro, e não tem por que vender livro. Para quem vender livros, né? Então, acho que a gente, para debater o futuro do livro, a gente tem que debater o que é o leitor, né? Qual o papel do leitor nessa cadeia, e é um papel fundamental. O Vitor falou aí das bienais, né? Que é um grande formador, uma grande formadora de leitores no Brasil, mas a indústria precisa, tanto a indústria quanto o comércio, eles precisam assumir um pouco mais essa responsabilidade na formação de leitores, né? Seja do jeito que for possível, né? Seja fazendo pressão para que o governo assuma seus papéis, seja produzindo um livro que seja mais sexy e que vá atender aos interesses dos leitores, né? Eu não sei muito bem qual é a resposta, mas a indústria, ela precisa se preocupar e assumir uma responsabilidade para si na formação de leitores, né? Acho que isso é muito importante de a gente pontuar também. E desculpa entrar na conversa assim. Eu ia pegar, eu acho ótimo, eu acho que o leitor, ele é, na verdade, a nossa função, né? E a gente vai discutir, vamos falar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho, porque tudo bem que a gente já está aqui, a gente brincou, a gente já está em 1 hora quase falando, mas só acabando com o Leandro, é que já não vou mais, eu ia perguntar por que a leitura demorou, e você fala isso depois,
entrar no mundo do e-commerce, né? Porque vocês demoraram um pouquinho para poder dar uma estrutura e eu acho que a pandemia te ajudou a te dar uma empurrada nisso, não foi, Leandro? Foi, na verdade, a gente até que entrar no e-commerce, a gente não demorou, a gente entrou até cedo, a gente entrou lá em 2000 e pouco, a gente já tinha o e-commerce e ele funcionou por vários anos. Só que ele sempre foi deficitário. Passava ano, entrava ano, nunca foi a nossa, a gente trabalhava porque tinha que ter como um complemento, mas a coisa não funcionava. Depois de 1, 2, 5, 10 anos de prejuízo, lá para 2016, quando a gente estava no auge da crise econômica, a gente cansou, a gente falou, não, chega, isso não é para a gente. Tem quem faça isso aqui melhor, vamos desabilitar o e-commerce. E desabilitamos. Isso lá em idos de 2015, 2016, mais ou menos. E ficamos até 2019 sem o e-commerce. A gente tinha o site só com informações institucionais, né, para eventos, esse tipo de coisa, mas não para venda. E em 2019 a gente repensou, falou que ainda que a gente não tivesse um site que fosse assim tão competitivo, a gente precisava ter para atender os nossos clientes. Aquele que, né, gosta de comprar conosco e que gostaria de comprar também no nosso site. A gente reativou em 2019, de uma maneira muito tímida, mas com essa estratégia mesmo, né, de poder atender o cliente em todo e qualquer canal. A gente sempre vendia pouco, porque a gente nunca entrou em guerra de preço, não é a marca da leitura, não é por esse caminho que a gente vai, então a gente quase não dava desconto, vendia pouco, mas atendia o cliente. E o que aconteceu especificamente nesse segmento, e aí não só com a leitura, mas eu acho que com o mercado como um todo, é que de 2020 para cá, as vendas pelo e-commerce dispararam, né? Como as lojas físicas estavam fechadas, ninguém estava saindo de casa, a compra toda migrou para o e-commerce, para o eletrônico. Então, a nossa venda era pequena, mas ainda assim ela cresceu mais de 10 vezes em relação ao que estava sendo vendido logo que a gente reativou o site. E aí a gente se convenceu que não vai ter jeito, vai virar sim um componente importante dentro do nosso negócio. A gente está investindo sim nisso, e como a leitura tem uma organização descentralizada, quem é do mercado em si de livro, o Vitor sabe disso, a gente dá um trabalho porque as nossas unidades, elas não são filiais umas das outras, né? Cada unidade, na verdade, tem a sua própria característica. E aí, Leonardo, só para também pegar um gap no que você estava falando, eu acho que isso é o que nos diferencia um pouco de algumas outras redes nacionais e que nos aproxima um pouco de outras redes internacionais como a Waterstones, porque a verdade é que o nosso esforço é sempre para que a gente deixe cada loja com uma característica própria, tanto é que não chega a 2/3, não, mas quase isso, não é? Mais da metade das nossas lojas tem um sócio próprio, que trabalha na loja, que é exatamente para dar aquela identidade, poder conhecer o público local e poder adaptar a loja para aquele público. Então, a gente não tem aqueles esquemas engessados de outras grandes redes, que você faz um mixzão de produto e manda para o norte ou manda para o sul a mesma coisa. As nossas lojas se esforçam para se adaptar à realidade daquele lugar e daquele público, né? Elas quase que se tornam aquelas livrarias tradicionais de bairro, né, com uma identidade maior do público. Então, essa é uma característica nossa da leitura, e eu acho que isso é um diferencial que talvez possa explicar aí a razão aí do sucesso recente da empresa, porque ela tem ido tão bem. Você falou eu acho que isso é uma sacada, mas você falou, Leonardo, e aí pegando aí um gancho do Leandro, eu vou querer levar, óbvio, né, que o leitor é a nossa razão, né, de estar aqui e que impulsa toda essa nossa estrutura do mundo do livro. E uma outra coisa que eu também não esqueci de falar, também, que dentro desse nosso processo de produção, é a biblioteca, que é totalmente esquecida, né? Dentro do Brasil, e aí, Vitor,
e, né, vocês me interrompam na hora que vocês quiserem, mas, por exemplo, eu sou filho de um cruzamento de editor com bibliotecária, uma coisa meio maluca, assim. E meu pai é editor e minha mãe bibliotecária e tal, e eu vivo o mundo do livro há muito tempo. E uma coisa que eu vejo e eu participei, e aí, Leonardo, eu vou jogar na tua mão, porque o futuro do livro está nos leitores, e a gente tem hoje, eu tenho um desafio dentro da minha casa, né? Porque eu tenho 2 filhos e conseguir encantá-los com o mundo do livro é um desafio, tirá-los do mundo da internet, onde as pessoas acham que isso é uma leitura. Eu acredito que sim, as pessoas estão lendo mais nos seus aplicativos. Aí eu vou te perguntar, você que tem essa visão por cima, né? Você que fica vendo aquela batalha de energias ali, né? Eu acho que a biblioteca foi esquecida dentro desse processo. Você vê pouquíssimo se falar sobre a biblioteca como um instrumento no leitor do futuro e para o livro sobreviver nesse futuro, né? Porque eu acho que... E ela, Vitor, é muito importante dentro para a nossa indústria. Vamos falar aí de estadunidenses. Você tem uma feira do livro de Nova York que ela é baseada em 2 coisas. Livreiros, em 3, na verdade. Livreiros, escritores e bibliotecas. Não tem leitores dentro dela. Olha que coisa engraçada. Na Feira do Livro de Nova York, que é feita pela parceira de vocês, pela Read Exhibitions, que faz as feiras do livro de São Paulo, Rio de Janeiro, né? E ela faz só para esse mundo. E engraçado, eu fui para a Feira do Livro de Nova York e falei, cara, engraçado, biblioteca aqui, como a biblioteca ela é importante nesse processo, e ela também faz parte de uma política de Estado. E aí a gente vai falar, então, falando sobre taxação do livro. Há muitos anos, isso aí, sei lá, vai-se 25, 30 anos, existiu o preço fixo do livro. Leonardo, você já ouviu falar sobre isso, o preço fixo do livro? Você já, dentro da Publish News, vocês trouxeram isso? Porque vocês me transformam em leitor, porque eu sou leitor de vocês toda hora. Isso é fale sobre a política do livro que você vê nessas nossas estruturas. Conta um pouquinho do que você vê, o que o leitor pede. Bom, primeiro falando um pouco de bibliotecas, né? A gente tem uma pesquisa. O Brasil, aliás, é importante a gente dizer isso, né? O Brasil, por sorte, hoje é um dos países no mundo que mais tem insumos para que editores e livreiros tomem suas decisões, né? É um país cheio de pesquisas e de estudos semanais, mensais, estudos que são anuais e estudos que acontecem a cada 4 anos, como é o caso da Retratos da Leitura. A Retratos da Leitura é uma pesquisa que é realizada, inclusive, pela Câmara Brasileira, em parceria com outras entidades, que mapeia o perfil do leitor brasileiro, seus hábitos, o que o faz leitor, o que ele lê, quanto que ele lê, tudo isso está descrito nessa pesquisa, e é uma pesquisa gigante, imensa. E eu abri ela aqui, eu estou com ela, na verdade, aberta, e, por exemplo, as bibliotecas têm um papel fundamental na vida do leitor, pelo que se diz na Retratos da Leitura, né? A grande maioria dos leitores leem em casa. Não vou dizer as porcentagens, porque acho que isso aqui não é porcentagem que eu estou olhando. Mas boa parte da leitura acontece em casa. Mas boa parte acontece em sala de aula, e eu acho que é 20% mesmo das pessoas que se declaram leitoras, porque, na verdade, a soma nunca vai dar 100, né? Porque cada um pode colocar mais de uma opção. Mas, enfim, 82% lê em casa, 23% lê em sala de aula e 20% lê em bibliotecas. Então, ou seja, bibliotecas ainda têm um papel fundamental na rotina leitora do brasileiro, né? Acho que isso é importante a gente destacar isso aí, é um canal muito importante. Agora, em relação à lei do preço fixo, é muito engraçado você perguntar isso, porque eu entrei no Publish News em 2014, quando a Amazon tinha acabado de chegar no Brasil, vendendo apenas livros digitais, mas com a promessa de daqui a pouco começar a vender livros físicos, e essa chegada da Amazon ressuscitou esse assunto, então eu acompanhei de perto esse ressurgimento desse assunto desde 2014, por aí. Eu falei 2004, mas é 2014, gente.
não tem tanto tempo assim que eu estou no Publish News, não. Explica um pouquinho, já aproveita e explica um pouco o que é o preço fixo do livro. Então, a proposta que está numa lei que tramita aí em Brasília é que no primeiro ano de vida do livro, o livro tenha um desconto máximo de 10% ao consumidor, né? Ou seja, o leitor, ao comprar um livro que é lançamento, que foi editado, foi publicado nos últimos 12 meses, o leitor pagaria esse livro com um desconto máximo de 10%. Isso porque é contra o leitor ter acesso a livros mais baratos? Não é isso. O argumento usado pela indústria é que ela precisa garantir equidade entre os players, né? Então, uma grande rede como a Leitura teria que vender o mesmo livro que a livraria Zacara, que fica aqui na minha rua, que é uma livraria que só tem uma unidade e que seguramente não consegue as melhores condições comerciais para comprar esse livro do que a Leitura. Então, essa equidade no preço, nesse primeiro ano de vida do livro, ele garantiria uma equidade de garantias para que a livraria do meu bairro sobrevivesse e a leitura também sobrevivesse, né? Então, esse é o propósito da lei, e isso vai acarretar numa garantia da bibliodiversidade, né? Você falou aí do ecossistema do livro, né? E é um ecossistema que precisa ser bibliodiverso, ele precisa ter todo tipo de livro para todo tipo de público, com personagens de todas as cores, de todos os jeitos e trejeitos, porque só assim o leitor vai se ver identificado naquele livro e vai conseguir se tornar leitor, né? Então, acho que a discussão ela é ampla, mas é exatamente isso. A lei propõe que nos 12 primeiros meses, né, o primeiro ano de vida, os livros sejam oferecidos ao cliente final com desconto de, no máximo, 10%. Passados esses 12 meses, aí pega para capar e cada qual que entre na briga do preço conforme quer, né? Mas garantindo que nesses 12 primeiros meses. E é importante a gente dizer que na França isso já é vigente, em Portugal isso é vigente, na Alemanha isso é vigente, nossos vizinhos argentinos também têm uma lei do preço fixo, então isso não é uma aberração, uma jabuticaba, uma coisa que o brasileiro está inventando para prejudicar o leitor. É uma forma de garantir a sobrevivência das livrarias. Essa, no fim das contas, é o grande objetivo do preço fixo, né? Legal. E aí você, por exemplo, como no teu site tem uns zilhares de acessos a todos os dias, e aí você... a gente tá, essa coisa do preço fixo, só para dar uma coisa, não é também comunismo, não estamos querendo fechar preço, porque já acusaram que livro, eu não sei se o Leandro e o Vitor são de acordo com ela, mas eu acredito que ela faz parte de um futuro do livro no Brasil, né? Eu vejo assim que políticas de proteção, por exemplo, como você vem com a Amazon, que aí é também, para mim, falar sobre o futuro do livro, porque é subverter essa estrutura toda, né, do livro, onde uma empresa que fatura trilhões, ela tem condição de colocar um robô que olha todo dia o preço da internet e coloca o preço dela 10% menor. Então, se o Leandro vai lá na internet dele e coloca 10%, ela vai lá e coloca mais 10% abaixo. E ela pode trabalhar abaixo do preço de custo que ela comprou do livro e não fazer que o Leandro venda, porque ela tem $1 trilhão nas costas dela. E aí a gente vive o mundo disso. Isso é o mundo do leitor? Você fala assim, cara, o que isso tem a ver com o futuro do livro e o livro no futuro? É o futuro dessa diversidade, aonde o leitor, o livreiro, que é um apaixonado sobre educação física, vai ter uma livrariazinha dele só de livros de educação física. Mas se ele não tiver uma mínima proteção daquilo ali, ele não tem como viver, porque o capitalismo, obviamente, o mundo do comércio, ele não tende a ver isso que a gente consegue ver, que é essa diversidade, que é esse meio ambiente, esse ecossistema funcionando de uma forma mais interessante. Aí eu vou voltar só para, Leandro, para você falar um pouquinho do leitor, né? Hoje, dentro desse retrato da leitura, até que você queria que você falasse, por exemplo, um pouquinho dessa história, que eu acho que vale a pena para quem está aqui ter mais informações, por exemplo, sobre na verdade eu ia falar Leonardo, eu estou confundindo Leandro e Leonardo, desculpa, Leandro. Leonardo, eu queria que você falasse um pouquinho desse retrato da leitura, porque ele mostra
Isso que a gente não consegue ver. Quem é esse leitor? Por exemplo, essa escola, as bibliotecas também. Hoje as escolas têm suas bibliotecas, e elas são as bibliotecas escolares. Por exemplo, a BDB aqui, ela é uma biblioteca de rua, né? Para que todo mundo possa acessar. Né? E às vezes por exemplo, esses retratos eles vêm sendo feitos desde quando? Você participou disso? É uma coisa que você toca, que você tem acesso? Bom, a Retratos da Leitura é uma pesquisa que acontece a cada 4 anos desde 2007. Então, teve 2007, 11, 15 e 19, né? Foi divulgado o ano passado, 2020, referente a 2019. E talvez o Vitor tenha muito mais capacidade para dizer sobre ela do que eu, mas eu vou trazer alguns pontinhos aí que eu acho que são destaques da Retratos da Leitura, que você pode ver pelo lado bom ou pelo lado ruim, né? O primeiro deles é que o Brasil, nesses 4 anos, entre 2015 e 2019, ele perdeu 4,6 milhões de leitores. E olha que para a metodologia da Retratos da Leitura, e é uma metodologia internacional, tem uma consideração muito generosa de o que é leitor, né? Qualquer pessoa que leu um livro ou parte de um livro nos últimos 3 meses, para efeitos da metodologia da pesquisa, é considerada leitora. Então, o Brasil perdeu, nesses 4 anos, 4,6 milhões de leitores. É um número assustador, né? Você pensar que você tinha tão poucos e ainda perdeu 4,6. O lado bom da pesquisa, e trazendo highlights muito, porque a pesquisa é muito grande, gente. Ela é gigante e ela está disponível tanto no site, acredito que da CBL deve estar, no Publish News também está, se você procurar, no SNEL, que é um outro realizador, junto com a Câmara, também vai estar. E é uma pesquisa feita pelo Ibope Inteligência, é importante dizer, né? Ela é encomendada por essas entidades ao Ibope. Então tem um rigor científico nessa pesquisa e tudo mais. Olhando para o lado cheio do copo, o que tem de interessante nessa pesquisa é que nas faixas etárias mais jovens, ou seja, a garotada que está iniciando agora na leitura, elas falam que gostam muito de ler. E aí esse gosto pela leitura se perde um pouco na adolescência, é por isso que eu falo que a gente tem que, o editor tem que pensar em fazer livros que sejam sexys, no sentido não sensual, mas que capte e que seduza o leitor, né, para que comece a leitura e não termine. Então, um dado importante é esse, né, que a meninada mais jovem gosta de ler. Um outro dado que a pesquisa mostra, eu não vou lembrar exatamente os números aqui, mas mais de 80% das pessoas que não leem... Não, na verdade, perguntar aos leitores, né? Por que você gostaria de ter lido mais no último ano? E aí 80 e tantos % dizem que sim. Então, isso também é um dado importante, né? As pessoas querem ler mais. Então, tem alguns... Se você querer ir pelo lado positivo da coisa, né? Você encontra ali alguns dados que são muito interessantes. Mas a pesquisa é imensa. Eu acho que todo mundo... que se interessa pelo assunto, podia dar uma estudadinha nela, sabe? É bem interessante. Eu acho que vale a pena de falar aqui, Leonardo. Eu acho que é muito importante falar isso, porque as pessoas não estão conectadas com esse tipo de coisa. E eu acho que para os professores que acessam, que estão aqui conosco, né? Porque aqui tem vários professores, aqui vai muito para a rede pública, né? Essa nossa biblioteca acessa muita gente que está ligado, que às vezes são os professores, são os diretores de escola, são os pais. E aí, Vitor, vem para você, né? Nesse mundo do livro que você encara, e a gente vai chegando aqui meio que para o nosso desfecho, o teu futuro, qual é o teu futuro do livro? O que você vê dentro dessa coisa, lembrando, pegando essa coisa da diversidade do livro em si e da leitura? Quais são os desafios e o que você, né, como CBL, como também empresário do mundo do livro, vê que pode ser feito e que fica como sugestão para que as pessoas que estejam aqui com a gente assistindo hoje? Tagore, são desafios, muitos desafios. Nós temos aí desafios enormes, mas nós conquistamos muitas coisas também. Por exemplo, uma lei que diz que nenhuma escola, seja ela pública ou privada, pode ficar sem uma biblioteca.
Uma biblioteca com a bibliotecária, com um acervo rico e atualizado, e principalmente respeitando a regionalidade, o regional. Porque o Brasil ele é considerado um dos países que tem a bibliodiversidade mais rica do mundo. Nós publicamos livros de norte a sul do Brasil, teses, defesas, enfim, conteúdos que se tornam depois livros por todas essas universidades que nós temos de norte a sul do Brasil, centros de cultura, enfim. E essa bibliodiversidade, ela precisa estar em algum lugar. Que nem a própria Retrato da Leitura, que o Leonardo abordou muito bem, fez uma defesa muito interessante, ela está disponível, ela é uma pesquisa que quem coordena mesmo, a Câmara Brasileira, ela está junto, o ISNEL está junto, o Ibope Inteligente é contratado, mas quem coordena é o Instituto ProLivros. E se você entrar no site, tem lá todo o histórico das pesquisas, né, do Retrato da Leitura, e fizemos acho que 6 anos atrás, o Retrato da Leitura Biblioteca. E o que diz lá? As escolas que têm uma biblioteca rica e atualizada, com a participação ali do aluno, né, formando, de fato, leitores, onde os professores levam as crianças, ali, isso tem que ser política de Estado, não é política pública de governo, tem que ficar ali enraizado, porque a gente precisa do quê? Formar leitores, e se forma leitores por onde? Fazendo com que, provocar esse encontro mágico que é do autor, do escritor, do seu livro com o leitor. E quando você forma um leitor lá pequenininho, ele tem não o hábito da leitura, não, hábito não, acho que a palavra a gente tem que mudar, tem que ter o prazer pela leitura. Quando ele tem o prazer pela leitura, ele não é só aquele leitor por obrigação, para poder passar de ano e responder suas perguntas para poder passar para o outro ano. Não, ele fica dentro dele, do seu interior, a vontade de ler, ele passa a ser leitor permanente, enquanto ele for vivo. Então, esta é a beleza. Aí, no próprio Retrato da Leitura, você pega lá, nós temos 27 milhões de brasileiros, né, considerados leitores, que não leem mais livros porque eles são da classe C, D e E, porque ele não tem poder aquisitivo, eles não leem mais livros porque eles são da classe C, D e E e não têm o poder aquisitivo para sobrar um dinheirinho no final de um certo período e comprar um livro. Então, olha o papel das bibliotecas públicas ou privadas aí. Isso é importante, que a biblioteca é um espaço livre, democrático, assim como é uma livraria. A livraria é um espaço livre, então nós temos que incentivar que as pessoas entrem nas livrarias, que vão às feiras de livros, para gastar? Não, para ter contato com os livros, descobrir o mundo encantado da literatura, do livro, que é por meio do livro que você vai se formando cidadãos conscientes, cidadãos educados, né? Isso que é a beleza do livro, da literatura, formar tudo isso. Então, o grande desafio nosso, acho que é formar leitores, por meio das várias plataformas que a gente tem. Pode ser por e-book, audiolivro, mas o livro físico, eu acho que ele tem um papel fundamental, porque ele é lúdico, ele é sensorial, ele é um produto tão democrático que você escolhe aquilo que você quer ler a qualquer momento. Então, eu acho que temos, sim, que incentivar, sim, também essa colocação do Leonardo, quando ele fala da lei do preço fixo, é importantíssimo. Nós temos que valorizar o pequeno livreiro, aquela pessoa que investiu, empreendeu em livro, não só por ganhar dinheiro, porque ele é apaixonado por aquilo que ele faz. Que nem antes da pandemia, nós estávamos vendo um movimento em São Paulo, e eu acredito que também em outras cidades, a abertura de várias pequenas livrarias, de repente especializadas, por exemplo, em livros de literatura, em livros mais, assim, infantis, outros livros de livros técnicos. E a gente percebeu que na Vila Mariana tinha 2, 3 livrarias, na Vila Madalena, enfim. Isso nós temos. Com a pandemia, esse pessoal se sentiu, porque eles ficaram sem vender, e muitos deles não tinham a tecnologia, a experiência de vender pela internet. Acabaram adquirindo, que conseguiram se manter adquirindo, estão fazendo isso. Por isso que é importante também a gente incentivar que o pequeno empreendedor livreiro, né, o pequeno editor, tenha também o seu espaço, que ganhe alguma coisa para poder sobreviver, porque estão fazendo um papel fundamental, que é a difusão do conhecimento e do saber por meio do livro. Eu acho que esse é o nosso desafio, formar leitores e dar oportunidade também para que os pequenos se mantenham e que os grandes consigam fazer grandes negócios e a gente possa ter o modelo da própria rede leitura. É um modelo, sim, de sucesso. Então, vamos
acompanhar e sentir, incentivar que esses empreendedores brasileiros também estejam no mercado, que a gente evita que essa concentração de mercado amanhã ou depois possa estar na mão de 2 ou 3. Isso também é muito perigoso, isso a gente não pode, a gente tem que combater a concentração de mercado e temos que dar oportunidades para todos. É verdade. E isso faz parte de uma política de Estado, querendo ou não. E aí, Leandro, eu jogo para você, né? O futuro do livro é um futuro que tem medo, que receia a força, por exemplo, de estruturas como a Amazon chegando, porque você, né, tá aí na briga com um gigante, né? Você, eu acho que é a primeira linha de combate, vamos dizer assim, de um monstro. E aí fala, esse teu futuro do livro, o que você vê, por exemplo, de uma gigante dessa chegando, e aí eu acho que já é a nossa última fala, né? Como no futuro desse teu mundo, do mundo das livrarias que está aí abrindo maior número de espaços, etc., para fazer esse negócio. Você vê isso como uma coisa positiva ou uma coisa negativa para o futuro do livro, na tua visão? Positivo ou negativo, não sei dizer. Eu sei que é inevitável. Eles vieram para ficar, a gente fala muito na Amazon, porque é a maior delas, mas não necessariamente apenas a Amazon, né? A gente tem grandes e-commerces aí trabalhando mais ou menos no mesmo modelo, e eles vieram para ficar, são inevitáveis. Então, a forma como que eu vejo isso é como é que os demais componentes do mercado livreiro vão reagir a isso. Como é que a gente vai se organizar para evitar que exista aí um monopólio que a gente sabe claramente que nunca vai fazer bem para um mercado, né? Que a gente já viu acontecendo em outros países, né, com efeitos muito ruins, e que a gente, então, precisa, na verdade, se mobilizar internamente para evitar que isso aconteça, né? Porque a venda digital do livro, não só do livro, né, de todos os produtos físicos, vai acontecer quer queira, quer não. Então, o que a gente tem que fazer? Como é que a gente consegue conviver harmonicamente esses dois mundos, tá? E isso exige, sem dúvida nenhuma, é desafiador e exige muita conversa entre todos os personagens do mercado livreiro, né? E eu acho que essa é uma conversa que, na verdade, já vem acontecendo, sabe, agora? Nos últimos anos aí, o Vitor, então, sabe muito bem disso, Leonardo, acho que existe já uma movimentação e uma conscientização muito grande de editores, autores, distribuidores, livreiros, sobre a necessidade dessa organização para que a gente possa ter um ambiente de equilíbrio no mercado de livros. Agora, na pandemia, houve, na verdade, uma concentração muito grande dos livros na internet, mas foi uma coisa pontual, né? A gente já viu no ano passado, quando as coisas estavam começando a retomar, que a participação da venda online já vinha caindo também. Agora, devido a novos fechamentos, voltou a concentrar. Mas a tendência é que isso se equilibre à medida que as coisas forem voltando ao normal. Então, para que a gente consiga, na verdade, ter um ambiente saudável no mercado de livros, a gente vai precisar da união de todos esses personagens do mercado livreiro. E eu acredito muito nessa união. Eu acho que, apesar das reuniões que a gente tem, e essas reuniões são muito frequentes, são sempre muito ricas, aquelas da ANL, SNEL, toda vez que os profissionais todos se reúnem, eu acho que a gente troca de experiências muito ricas e é sempre muito bom. E eu lembro bem aqui, não sei se foi a última ou a penúltima reunião que teve da ANL, uma das palestras, foi uma palestra que me marcou muito, que era do presidente da Associação de Farmácias. Não sei se o Vitor estava, o seu Leonardo estava presente nessa reunião, mas aquela me marcou muito porque me mostrou como é que aquele mercado se organizou e operou uma verdadeira revolução, né, nesse mercado de farmácias. E a partir de um princípio muito, muito, muito simples, que foi assim, uma maior transparência e uma maior integração entre todos os personagens. De indústria para distribuidor, para loja, todo mundo alinhado, todo mundo consciente do seu papel.
eu acho que a gente precisa desenvolver isso um pouco mais no mercado livreiro. Acho que essas sementes têm sido plantadas, eu acho que a gente começa a ver alguma coisa acontecendo nesse sentido, e se isso se desenvolver, vai ser muito bom. E uma vez a gente conseguindo proteger o mercado livreiro, a partir da união de todos esses personagens, eu vejo o futuro do livro de maneira muito positiva, como eu comecei falando, e quero terminar falando também. É claro que é muito desafiador, e sempre dá muito medo quando a gente vê esses grandes gigantes de internet fazendo o que fazem, fazendo algumas práticas comerciais que são duvidáveis, mas cabe a gente repeli-las, né? Eu tenho visto um movimento muito interessante de editoras nesse sentido, né? Editoras grandes que, de fato, estão fazendo esse controle de desconto, quando são esses descontos muito acima da média, né? Que na verdade, não chega a ser nem desconto, aquilo que vocês estavam falando antes, você vender pelo valor que comprou, abaixo disso, nem é uma prática comercial lícita, né? Precisa ser combatida. E eu tenho visto muitos editores fazendo isso mesmo, segurando novas vendas para um grande desses e-commerces, né, que praticam esse tipo de política de preço. Acho que isso é um amadurecimento muito grande. Isso passa também por distribuidores e por livrarias. Todo mundo tem que ter essa consciência de proteger o objeto livro, né? Não deixar que esse produto perca a percepção de valor dele, que é isso que acontece se você fica trabalhando com descontos enormes, atrás de descontos enormes. Todo mundo pensa que aquilo é o normal do mercado, né? E o produto livro perde a percepção de valor deles. Cabe a gente, né, todos nós, como integrantes do mercado do livro, combater isso. E acho que a gente vem fazendo isso, sim. Poderia ser melhor, poderia ser de uma forma mais organizada, mas, pelo menos, eu já vejo alguma evolução nesse sentido, né? Os livros continuarão no formato físico, sem dúvida, e serão complementados por todos esses outros formatos que a gente já falou aqui. Os e-books, os audiolivros, a venda vai vir também através de outras formas, como os clubes de livros, que a gente não falou daqui, mas é também um movimento legal, interessante, né, que eu acho que vale a pena ser acompanhado, né? A gente tem uma riqueza muito grande e uma qualidade muito grande dentro dos nossos editores. Isso é uma vantagem enorme que a gente tem no nosso mercado, né? Então, temos boas editoras, bons autores, boas livrarias, bons distribuidores, e precisamos simplesmente desenvolver também, sempre e continuamente, bons leitores. Esse é o nosso desafio, né? É isso que a gente está se propondo a fazer agora e sempre. Leonardo, valeu, obrigado, Leandro, e brigadíssimo pelo tempo. Leonardo, e aí eu vou fechar com você hoje a nossa mesa e te fazendo uma pergunta meio capciosa. Se o mercado livreiro fosse uma pessoa, brasileiro, quantos anos ele teria? Para a gente falar de amadurecimento, né? Porque hoje a gente tem, o Leandro está falando aí na quantidade. Eu acho que quanto mais que a gente consegue tirar livrarias do centro e irem para pequenas cidades que estão se desenvolvendo, que as cidades tenham bibliotecas e livrarias, né? Porque às vezes umas não têm bibliotecas, outras têm livrarias, outras têm, né? E esse aí. Mas quantos anos você daria para o nosso mercado? E aí eu quero te falar, o que você vê nesse futuro dessa pessoa, mercado do livro, o mundo do livro? O que você vê aí e qual é a mensagem que você deixa para a gente criar novos leitores e para que esse mercado continue florescendo, na tua visão? Bom, agora você levantou a bola para eu cortar, né? Como você disse na apresentação, eu lancei esse livro aqui no final do ano passado, que eu conto a história do livro no Brasil por meio de editores, né? De 100 editores que fizeram essa história acontecer no Brasil. A indústria editorial, e eu estou falando super rápido, porque a gente já está super adiantado no tempo, né? Mas a indústria editorial, ela é de 1808, né? Ela chega junto com a família real no Brasil, mas ela só vai se desenvolver enquanto indústria nos anos 20. E ela se profissionaliza muito no começo dos anos
entre os anos 80 e 90, né? Então, eu não sei, acho que talvez ela tenha saído da universidade em 99, no mesmo ano que eu, então eu imagino que ela deva ter mais ou menos a minha idade, uns 43 anos de idade. E o futuro dessa indústria, essa conversa toda me remeteu muitas vezes a Londres, né? Falei aí da minha experiência em Waterstones, numa das livrarias da Waterstones, e me lembrei também de uma conversa que eu ouvi em Londres, que era uma futuróloga, vamos dizer assim. Na verdade, ela é diretora de publicações da Kickstarter nos Estados Unidos, e ela falava de 5 características que ela acreditava que em 2025 a indústria editorial chegaria a essas características. Ela não contava com uma pandemia no meio do caminho, porque eu estou falando isso de 2019, né? E eu resgatei aqui essas 5 previsões dessa mulher, ela se chama Margot Atwell, e essas 5 previsões foram muito aceleradas com a pandemia. Então, a gente não está nem falando de futuro aqui, né? É quase que presente. O que ela diz, primeiro, é que a indústria seria, em 2025, muito mais diversa, tanto na sua mão de obra, quanto nos seus personagens, né? Então, uma mão de obra mais diversa e personagens mais diversos. A gente tem conseguido alcançar isso, né? Os movimentos do Black Lives Matter desenvolveu uma aceleração nisso. A Companhia das Letras aqui no Brasil tem um programa específico para contratar minorias étnicas na sua estrutura, e outras editoras também estão tendo iniciativas parecidas com essa. Uma outra coisa que ela falava é que a indústria seria mais diversa e difusa, as pessoas iam sair dos grandes centros, porque não faz sentido esse negócio do livro estar em São Paulo e Rio, né? Então, eles iriam para fora desses grandes centros, o que também aconteceu e foi acelerado com a pandemia, né? Uma outra coisa é que as editoras deveriam estar mais atentas a se comunicar melhor com o leitor, que a gente também vê isso sendo acelerado pela pandemia de uma forma inexorável. Acho que todo mundo vai concordar que as editoras tiveram que passar a se comunicar melhor com esses leitores e não só com os livreiros, né? Porque elas sempre mantiveram bons canais de comunicação com os livreiros, que eram, no fim das contas, o seu cliente, mas hoje elas têm que conversar também com os seus leitores. A quarta coisa que ela falava era que, isso que o Leandro até falou, né? Que as editoras teriam que diversificar suas receitas, então não só mais vendendo para livrarias, mas também preocupada em vender para canais de assinatura, clubes de leitura, formatos diversos em audiolivro, e-books e tudo mais, para não ficar restrita ao único modo de vender livros, né? Então ela teria que se adaptar e se mexer e vender por outros canais também. Isso também foi acelerado de uma forma indubitável pela pandemia. E por fim, ela falava em diversificar suas receitas, e aí ela estava puxando um pouco da sardinha para a brasa dela, porque a Kickstarter é um canal de financiamento coletivo, né? Então, ela estava defendendo que as editoras teriam que buscar essas novas receitas vindas pelo financiamento coletivo, o que também está acontecendo. Companhia das Letras, talvez o maior grupo editorial de obras gerais do país, está fazendo isso. Então, ou seja, todas essas previsões que ela fazia para 2025 foram absurdamente aceleradas pela pandemia, e esse futuro que ela previa para 2025 se tornou presente, né? Acho que isso é importante a gente destacar também. Leonardo, brigadíssimo. Primeiro, eu vou fazer só um parênteses, eu vou querer o meu autografado, não sei como é que eu vou pedir isso, mas eu não posso deixar de ter um livro seu autografado, não é verdade? Vou comprar. Como é que eu faço para esse livro chegar na sua mão? Você manda para mim, faz uma coisa, eu faço. Vamos esquematizar isso. Quero já deixar. Me chama depois no WhatsApp que a gente resolve. Gente, queria agradecer muitíssimo a vocês o tempo. Acho que a gente poderia ficar aqui pelo menos mais umas 2 horas falando facilmente. Obrigado, Vitor. Obrigado, Leandro. Obrigado, Leonardo. Obrigado por esse gratidão por dar um espaço aqui para a Biblioteca Demonstrativa, que está fazendo um trabalho exatamente para continuar criando mais leitores, abrindo espaço,
trazendo uma forma diferente, né, de que uma visão diferente da biblioteca, né, que agora eu acho que a biblioteca também se revolucionou, porque ela vai deixar de ser só um lugar onde ter livros, e sim ser um centro de cultura, um centro de produção de cultura, aonde a fonte são os livros, né? E eu acredito que é essa a nossa missão aqui. Queria agradecer aos nossos organizadores, que é o Marcos Linhares, queria agradecer ao João, que está aqui conosco também nessa parte da produção, e a vocês, e a paciência e o tempo, que eu sei que vocês são estrelas aí, espero que vocês voltem a brilhar lá nas suas constelações. Muitíssimo obrigado, e agradeço em nome da biblioteca, de todos os nossos e os amigos da Biblioteca Demonstrativa do Brasil. Um grande abraço a todos e até a próxima, que eu espero que seja a próxima. Até a próxima, agora.